Olá, bem-vindos ao programa Inteiro Teor, uma produção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, comemorando hoje a nossa edição de número 100, trazendo as notícias de decisões da Justiça Federal que impactam a vida do cidadão. E hoje você vai ver: candidato não pode ser excluído de concurso público das Forças Armadas por ter o corpo tatuado. A gente fala também sobre gestão pública. A especialista Rossana Pavanelli aborda a importância dos indicadores de desempenho nas organizações públicas. E mais, sobre a administração pública, saiba por que o TRF da Primeira Região decidiu que um servidor exonerado por adesão ao PDV, o Programa de Demissão Voluntária, não pôde ser reintegrado ao cargo. É agora, no Inteiro Teor. Fique com a gente. Um desenho japonês com significado de sorte, esperança e sabedoria, tatuado no corpo de um rapaz, foi motivo de ação na Justiça Federal. Isso porque ele foi excluído de um concurso da Aeronáutica justamente por causa da tatuagem. O caso chegou ao TRF da Primeira Região, que decidiu: o candidato deve sim prosseguir nas próximas etapas do concurso, já que o símbolo que ele carrega no corpo não traz ofensa, alusão a crime ou preconceito. Homenagens, objetos, personagens ou simplesmente um desenho do gosto de cada um. Seja qual for o motivo, o fato é que a tatuagem vem ganhando espaço no corpo dos brasileiros. O estudante Gabriel Magalhães, por exemplo, já tem 5. Aos 18 anos, fez essa caveira na perna. Só não imaginava que pouco tempo depois enfrentaria problemas por causa da tatuagem. Ao entrar para o Exército, ele conta que sofreu preconceito. Sofri bastante lá dentro, tive perseguições, essas coisas do tipo assim, que foi agravando meu quadro psicológico. E eu acabei tendo problemas psicológicos, fui internado, tomei remédios, tive uma depressão e acabei tendo que sair. Foram apenas 6 meses no Exército, mas passados 2 anos, Gabriel, hoje já livre do trauma, defende que ninguém deve ser penalizado simplesmente por ter tatuagens. Assim, eu acho que é aquela coisa, é o corpo de cada um, faz o que quiser e isso não vai mudar o caráter da pessoa, o profissionalismo dela, porque é apenas o corpo dela, ela está fazendo o que ela quer. Mesmo que muitos pensem da mesma forma, o fato é que a tatuagem ainda é fonte de discriminação. Aqui em Brasília, um homem precisou entrar na justiça porque foi excluído do concurso da Aeronáutica. O motivo? Ele tinha uma tatuagem na perna direita. O caso chegou ao TRF da Primeira Região e a 6ª turma manteve a sentença de primeira instância, que autorizou o candidato a seguir nas próximas fases do concurso. A União alegou que o edital previa a proibição de tatuagens, mas o relator, desembargador federal Cássio Nunes Marques, destacou: o STF já entendeu que a proibição de desenhos na pele de candidato aprovado em concurso é inconstitucional. Segundo o advogado Leandro Bueno, quando o Supremo julgou questão parecida, fez apenas ressalva quanto ao tipo de tatuagem. Tatuagem que eventualmente pudessem, de alguma forma, trazer, por exemplo, alguma ideia de racismo, de ofensa a minorias, por exemplo, ou eventualmente até ofensa à própria instituição. Por exemplo, o ministro Luiz Fux, nesse julgado, ele citou como exemplo uma situação de uma tatuagem, por exemplo, que fizesse apologia ao crime ou então que atacasse a polícia e a pessoa estivesse ali fazendo um concurso para a polícia. Então, nesse caso, a tatuagem seria, no caso, considerada e seria válida a exclusão desse candidato por causa dessa peculiaridade. O desembargador Cássio Marques ressaltou que no caso analisado no TRF1, o autor da ação tem o desenho em formato de ideograma japonês, com significado de sorte, perseverança e sabedoria. Ou seja, não afeta a honra, pudor ou decoro exigido dos militares, nem representa ideologias criminosas. Por meio de nota enviada ao Inteiro Teor, a Aeronáutica informou que, na época do processo, as regras de ingresso para candidatos com tatuagem eram estipuladas pelo edital e o candidato descumpriu isso. Mas destacou ainda que hoje vale o que foi dito na reportagem pelo advogado. A Lei 12.464 de 2011 prevê apenas a proibição de tatuagem com símbolo ou inscrição que afete a honra pessoal, pudor militar, ideologia terrorista ou outras situações de preconceito ou ofensa.
E veja a seguir: servidor que aderiu ao plano de demissão voluntária, o PDV, tem negada a reintegração ao cargo. Saiba por quê, já já. O Inteiro Teor está de volta, agora abordando temas institucionais. A especialista em gestão pública e professora da Fundação Getúlio Vargas, Rossana Pavanelli, fala sobre indicadores de desempenho nas organizações, sejam públicas ou privadas. Uma ferramenta que pode, inclusive, promover a motivação dos servidores por meio dos resultados alcançados. É o quadro Universidade Corporativa. Olá! Hoje iremos falar sobre um elemento extremamente importante ao planejamento e à gestão estratégica, que é indicador de desempenho. Indicador de desempenho nada mais é do que uma medida, uma forma de aferir se objetivos, metas, projetos, programas, iniciativas estratégicas, processos de uma forma geral estão sendo bem executados. E esses indicadores de desempenho precisam estar alinhados com missão, visão e valores institucionais. Mas afinal, do que trata o indicador de desempenho? Indicador de desempenho é algo bastante simples. Por exemplo, se alguém estiver fazendo uma dieta para ganhar ou perder peso, qual que seria o indicador de desempenho? O indicador de desempenho não seria o ganho de peso ou a perda de peso, seria simplesmente o peso. Então, quando nós falamos de um indicador de efetividade, por exemplo, relacionado à iniciativa privada, nós podemos dar um exemplo de um indicador de satisfação ou índice de lucratividade, são indicadores finalísticos. Aí tem os indicadores de processo também. Ao aplicar essa mesma lógica ao serviço público, ao setor público, nós encontramos um pouco mais de dificuldade, o que não quer dizer, em nenhuma instância, que não seja possível adotar métricas objetivas, factíveis, para monitorar a implantação da estratégia. Quando se fala em indicador, se fala em algo que possibilite analisar o momento atual e, eventualmente, viabilizar uma correção de rumo ou uma adequação da estratégia mediante os resultados intermediários. Um bom indicador serve, inclusive, para motivar a equipe, serve para dar insumos, serve para dar referenciais para que os objetivos, os trabalhos possam ser concretizados da maneira mais eficaz, mais efetiva possível. Então, aqui fica uma dica que todos os trabalhos passem a ser pautados a partir de indicadores de desempenho, sejam esses para aferir performance de processos intermediários, processos meio, ou para também tentar monitorar os resultados finalísticos relacionados a uma determinada área. Dizer que é impossível aferir impacto da efetividade da gestão pública hoje não é mais cabível. O próprio Tribunal de Contas da União, a CGU, estabelecem que a efetividade da gestão pública passa a ser um importante alvo de monitoramento. E esse alvo só é possível de ser monitorado por meio de métricas consistentes, de indicadores que façam sentido. Então, eu espero que com essa breve conversa nós tenhamos ajudado a desmistificar um pouco essa relação entre indicador, aplicabilidade e adequabilidade ao setor público e as restrições que, a princípio, se imagina em relação ao uso exclusivo da iniciativa privada. Fica a dica. Esperando ter contribuído, agradeço a participação. Meu nome é Rossana Pavanelli. Até a próxima. Ainda sobre temas que envolvem a administração pública, você vai ver agora o desdobramento de uma decisão do TRF da Primeira Região que envolve o PDV, o Plano de Demissão Voluntária. Para o tribunal, se não houve irregularidade no processo de desligamento, o servidor não pode retornar ao cargo. Os programas de demissões voluntárias permitem o desligamento de servidores e empregados públicos do quadro permanente de órgãos e repartições, com a garantia de direitos. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o Banco do Brasil são exemplos de empresas que já abriram plano de demissão. Em cada PDV, para aderir, o interessado precisa atender a requisitos que variam, como tempo de trabalho e contribuição e idade. Muita gente que já aderiu, hoje, desligado do serviço público, vive outra vida. Passou a trabalhar na iniciativa privada, abriu um negócio ou está aposentado. Mas vários são os casos também de pessoas que se decepcionaram e hoje
tentam retornar ao órgão do qual se demitiu voluntariamente. Carlos Salim, que trabalhava na Fundação Universidade de Brasília, é uma delas. Depois de aderir a um PDV aberto pela universidade em 1996, hoje ele tenta retornar ao trabalho. Em 96, o governo apresentou um projeto de demissão voluntária e apresentando mundos e fundos para que nós aderíssemos, já que ele queria enxugar a máquina naquela ocasião. Eu, no meu caso, aderi na intenção de que as coisas lá fora fossem melhores, já que o governo prometia muita coisa. Além da indenização, treinamento para fazer a passagem do serviço público para o serviço privado. E nada disso foi cumprido. Queremos retornar. Acho que é um direito, é uma reparação que o governo tem que fazer com a gente. Só que pode ser complicada a reintegração se não ficar comprovado que houve ilegalidade no procedimento de desligamento voluntário aberto pelo órgão ou empresa pública. O TRF da Primeira Região, aqui em Brasília, analisou recentemente o caso de um servidor federal que ficou insatisfeito com a nova vida após se desligar do Serviço Público Federal. Ele alegou que a administração não cumpriu as promessas feitas para motivar a adesão dele ao programa de demissão voluntária, como orientação para a busca de um novo emprego e requalificação profissional. Os desembargadores da primeira turma do tribunal decidiram manter a exoneração do servidor porque não havia provas de que ele foi induzido ou forçado a aderir ao PDV, nem que a exoneração ocorreu mediante fraude ou erro. Segundo o relator, desembargador federal Carlos Augusto Brandão, o servidor também não pode alegar que sofreu danos moral e material e cobrar indenização por isso, porque ficou provado que a administração não cometeu erro. Para esse advogado especialista no assunto, quem trabalha em órgão que abriu o programa de demissão voluntária deve pensar bem antes de aderir ao PDV, porque se houver insucesso na vida profissional após a saída do serviço público, voltar pode não ser fácil, principalmente se não houve ilegalidade no procedimento de desligamento. É evidente que se isso decorrer apenas do arrependimento dele, ou seja, eu aderi, sei que foi um processo voluntário e me arrependi. Quer dizer, eu estou arrependido de ter aderido ao PDV. Isso não é razão para a reintegração dele ao trabalho. Então, quando o servidor ou o empregado público se deparar com um programa de demissão voluntária, ele tem que pensar se de fato aquilo compensa. Sopesar todas as circunstâncias, saber que ele vai ficar no mercado privado, eventualmente vai fazer outro concurso, enfim, mas aquele dinheiro vai durar um tempo, né, e ele vai ser substituído, no caso do serviço estatutário, por uma relação que era estável. E mesmo na empresa pública ou na sociedade de economia mista, por algo que exige um processo administrativo para demissão. Mas, se a adesão ao PDV tiver ocorrido mediante indução, ameaça ou se for provado que houve outro problema no procedimento, há brechas para discutir judicialmente a readmissão. Você pode imaginar, eventualmente, vícios que passam desde por não saber o que está assinando, né, ou por ter uma cláusula dizendo que se não assinar as consequências são imprevisíveis, alguém que se passe nessa situação, ou um discurso de que aqueles que não aderirem serão punidos ou serão realocados em situações absurdas que violam, seja o Estatuto dos Servidores ou a CLT. Então, não significa que você não possa impugnar uma adesão ao PDV, mas se ela for passada de forma isenta e deixada à decisão do trabalhador, ele dificilmente, se for exatamente assim, ele não conseguirá mudar. Só se ele provar que houve algum vício nessa vontade dele. Quer saber mais sobre essa e outras decisões da Justiça Federal da Primeira Região? Acesse o nosso portal. Estamos também no YouTube, no Instagram e no Facebook. Obrigado pela companhia e por ter nos acompanhado até aqui na nossa 100ª edição do Inteiro Teor. Até semana que vem. Tchau.